A paz do Senhor Jesus Cristo, para toda a igreja do Senhor Jesus na terra. Eu gostaria de saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Para você que ainda não é evangélico, para você que não tem nenhuma religião, também saldo a você com a paz do Senhor Jesus. Eu vou falar sobre esses dois sonhos que o Senhor me deu sobre o arrebatamento da igreja. O primeiro sonho que eu tive, já faz um tempo atrás, acho que menos de um ano, e neste sonho eu percebia que a natureza estava totalmente descontrolada. As pessoas andavam de um lado para o outro, desesperadas, desnorteadas e completamente sem esperança. E eu também estava no meio dessas pessoas. Eu tinha a ideia de que o Senhor Jesus já tinha vindo buscar a sua igreja. E eu me via aqui na terra. E eu percebia que o descontrole da natureza era muito grande. Mas também o descontrole emocional das pessoas era muito grande. Neste sonho eu havia ficado e também havia uma pessoa da minha família que também estava comigo. Neste sonho eu carregava comigo o notebook e eu não queria soltar o notebook de jeito nenhum das minhas mãos. Eu fazia o possível para protegê-lo de tudo que estava acontecendo em minha volta. A minha maior preocupação, ou apenas a minha única preocupação, era com a segurança desse computador. Também, neste sonho, esse parente meu, que eu não vou falar o nome, até mesmo para preservar a identidade dessa pessoa, no sonho ele ia para se jogar no mar, para tentar se matar. E eu dizia a ele para não fazer aquilo. E ainda assim ele ia. E aí eu acordava. E esse sonho me angustiou muito, de tal forma. Eu não entendia por que o Senhor estava me mostrando este sonho. Não sei por que o Senhor estava falando comigo desta maneira, eu ficando para trás. Era uma sensação muito difícil de digerir. Pois bem, passado um tempo, eu tive outro sonho. E neste sonho, eu também havia ficado. Eu sabia que tinha ocorrido o arrebatamento da igreja e eu havia ficado. Porque era como se fosse noite. Aliás, era noite, eu estava do lado de fora, estava observando a rua e o movimento da rua, e aí eu percebia que alguém ia se aproximando. Era um homem, e ele gritava muito alto, assim: Jesus veio, Jesus veio, Jesus veio. Ele gritava muito alto. Eu não sei se ele estava alertando ou se ele estava desesperado, só sei que ele gritava. E eu via aquilo, ouvia e via aquela cena, e eu pensava e falava comigo mesma: mas como assim? Como assim Jesus veio? Jesus veio e eu nem vi, eu nem percebi, eu nem notei nada. Foi o que eu pensei naquele momento. Mas daí foi quando eu vi um movimento diferente no céu. E percebi que alguém falava com uma voz de autoridade. Na minha mente eu entendi que era um anjo do Senhor que estava falando. Porque era uma voz assim que, para mim, não era uma voz humana. Uma voz totalmente diferente. Uma voz muito bonita, mas uma voz que eu nunca ouvi. Uma voz cheia de autoridade. E ele falava sobre o dia do Pentecostes. O dia em que houve a descida do Espírito Santo. E era como se ele estivesse lendo a palavra do Senhor, porque ele falava exatamente o que está escrito no livro de Atos, capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo. E aí eu me lembrei da passagem que fala sobre a descida do Espírito Santo, onde todos ali estavam reunidos naquele templo,
esperando, já há 10 dias, orando e clamando e esperando a promessa que o Senhor nos deixou sobre o Consolador, a vinda do Consolador. E ali veio como um vento veemente e impetuoso e encheu aquele lugar. E eles estavam esperando. E dessa mesma maneira foi este sonho. O Senhor, na hora, me fez lembrar desta passagem, que era exatamente disso, que eu creio que era o anjo do Senhor que estava falando. E aí eu notei que eu havia realmente ficado aqui. Eu havia ficado na terra e na hora eu pensei, meu Deus, e agora? Eu vou ter que correr, eu vou ter que fugir, eu vou ter que me esconder, porque eu sei que vai começar a perseguição, a tribulação. Eu falei com... Daí eu ouvi um barulho muito grande, como se fosse máquinas vindo na minha direção, ou robôs. Era barulho de máquinas, de metal. E aí eu sabia que alguma coisa estava vindo. E quando eu percebi, eu vi que eram muitos, milhares, eu não consegui nem contar, de robôs. E eram vários, tinham de vários tamanhos, vários formatos, uns grandes, outros pequenos. E eles tinham uma tecnologia que deles saía uma espécie de luz ou laser, não sei. E esse laser, em contato com a pessoa, ele identificava a pessoa, a identidade da pessoa, todos os dados da pessoa, onde a pessoa morava, o nome da pessoa, se a pessoa tinha alguma religião, enfim. E eu percebi que aquilo não era um bom sinal. Vi outra saída, não sei, me esconder na árvore que estava próxima. E aí eu tentei me esquivar assim daquele robô. E aqueles robôs, eles foram feitos para perseguirem as pessoas, para monitorarem as pessoas e para matarem as pessoas. Esse era o intuito desses robôs. E aí, neste momento, eu tentei me esquivar dele, e ele veio de um lado para o outro, para que aquele farol, aquela luz dele, não chegasse até mim, porque senão ele poderia me identificar e saber que eu estava ali. E aí foi quando eu dei de cara com um desses robôs. E neste momento, eu meio que despertei. E aí eu pensei na minha mente. Despertei, eu pensei na minha mente. Meu Deus, o que o arrebatamento da igreja tem a ver com o dia do Pentecostes? E aí eu vi uma voz que disse ao meu coração e aos meus ouvidos também. Uma voz que disse assim: assim como foi no dia de Pentecostes, assim será a minha volta, ou a minha vinda. E eu entendi que era o Senhor que estava falando comigo. E eu despertei deste sonho. E eu peguei a palavra, comecei a meditar na palavra, e o Senhor foi me dando o discernimento, o entendimento deste sonho. E o Senhor foi me dizendo coisas que precisavam mudar na minha vida. Mesmo eu servindo ao Senhor já há 10 anos, que eu sirvo ao Senhor Jesus, ainda assim havia coisas em mim, bagagens, coisas que certamente me impediam de subir naquele grande dia. E eu comecei a perguntar ao Senhor por quê. Por que que o Senhor estava me mostrando em sonho um arrebatamento, e nestes sonhos eu estava ficando para trás, eu estava sendo deixada para trás. E o Senhor começou a falar comigo de várias maneiras. O Senhor começou a dizer para mim sobre a vaidade. A vaidade é um pecado
e este pecado não vai entrar no reino dos céus. E aí o Senhor começou a trabalhar naquilo que era vaidade em mim. Eu deixei de pintar os meus cabelos, deixei de cortá-los. Porque pensa comigo, se você dá um presente para alguém e passado alguns dias você vai na casa dessa pessoa e encontra o presente jogado no lixo, eu acho que, como qualquer pessoa, ficaria chateada. E desta mesma maneira eu creio que é o Senhor, que Ele deu o cabelo da mulher como lugar, no lugar de véu, né? E a Bíblia, a palavra do Senhor diz que é honroso para o Senhor a mulher que tem o cabelo crescido. Então, se a mulher corta o cabelo, se a mulher tem o cabelo curto, ela acaba desonrando ao Senhor. Então, eu fui entendendo isso, que além da vaidade ser um pecado, a vaidade é uma mentira. Porque as pessoas que ficam todas maquiadas, elas estão usando um tipo de uma máscara, que está cobrindo a real beleza dela, a real identidade dela, o real traço do rosto dela. Então o Senhor começou a falar comigo de várias maneiras, e eu fui entendendo o que o Senhor queria de mim. Sobre a questão da mídia, né, da televisão, porque na televisão tem muita coisa, eu acho que 90% dos programas que passam na televisão não edifica a nossa vida, não edifica. 90% das programações que tem na televisão, a maioria delas tem mensagens subliminares, que tem esse poder, né, entre aspas, de atuar na mente das pessoas, incentivando elas a fazerem coisas. Ou seja, é uma janela direto, eu creio, para o inferno. Porque ali as pessoas presenciam homicídio, suicídio, traição, dentro da sua própria sala, dentro da sua própria casa. E muitas vezes coloca as crianças, põe as crianças de frente disso. Então temos que ter muito cuidado com isso. São coisas que eu sabia que estava errado, e o Senhor começou a falar comigo que estava errado. Ele não estava se agradando disso. E eu fui desfazendo dessas coisas. Parei de pintar as minhas unhas, porque a vaidade, além de ser pecado, é uma mentira. Porque quando você quer encobrir a verdade, você está mentindo. Quando você tinge os seus cabelos, você está cobrindo a verdade. Você está fingindo que o seu cabelo tem uma cor, na verdade a cor dele não é essa. Então você está mentindo, você está encobrindo a verdade. E o Senhor foi tirando isso. As calças apertadas, fui tirando, mesmo sendo já serva do Senhor há 10 anos. Há 10 anos. Havia muitas coisas que precisam ser mudadas em mim, principalmente a questão da vaidade. E para entrar no céu, não vai entrar bagagem. Tem que entrar normalmente, naturalmente. E assim o Senhor foi falando comigo. Nós temos que ter uma aparência, não ter a aparência do mal, mas sim ter uma aparência de santificação, de serva do Senhor Jesus, né? Por onde eu passar, eu tenho que ser identificada por ser a serva do Senhor. Antigamente, quando passava uma serva do Senhor, nós já sabíamos que ela era crente, que ela servia ao Senhor. Pela maneira dela se vestir, dela se portar, dela falar. E hoje em dia nós não sabemos. A não ser que a pessoa chegue até nós e a pessoa nos fale de paz do Senhor, você sabe que a pessoa serve ao Senhor. Mas fora disso, você fica tentando adivinhar, né? Ou pensando ou imaginando se aquela pessoa serve mesmo ao Senhor ou não. Eu preciso falar em várias coisas. Sobre o fato de, na internet, tem muitas coisas na internet que afastam o crente da presença do Senhor. Nós temos que orar, temos que vigiar, temos que ficar espertos com essas coisas.
porque o Senhor Jesus está próximo. E não há mais tempo para ficar se limpando ou se sujando. Porque a palavra do Senhor diz, aquele que está limpo, limpe-se mais. E aquele que está sujo, suje-se mais. Se você está limpo, se você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, continue assim e continue se limpando mais e mais e mais. Até que as suas vestes sejam totalmente embranquecidas. Você está sujo? Não há tempo mais de ficar suja. Busque se reconciliar com o Senhor o mais rápido possível. E o Senhor também tem falado comigo que quando nós pecamos, imediatamente temos que pedir perdão. Porque o Senhor Jesus pode vir a qualquer momento, a qualquer hora. Então, quando eu erro, eu cometo algum erro, eu peco perante o Senhor, porque todos nós somos pecadores. Muitas vezes pecamos em pensamento, em atos, numa palavra, num gesto. Não sei. Sei que somos falhos. E o Senhor tem falado comigo que, ainda que sejamos falhos, ainda que pecamos, temos que pedir perdão rápido, muito rápido, porque a vinda dele será rápida. Não terá tempo de ficar buscando se libertar de pequenas coisas. E mais, o Senhor tem falado em meu coração que muitos ficarão, muitos mesmo, que estão na casa do Senhor, que servem o Senhor, mas por causa de pequenas coisas. Muitos vão ficar por pequenas coisas, por causa da vaidade, por causa da mentira, por causa do disse-me-disse, por causa da fofoca, enfim, por causa de muitos e muitos, infinitos motivos. Então, eu aconselho a você, talvez eu não seja a melhor pessoa de lhe aconselhar, mas mesmo assim, eu aconselho a você que em nome do Senhor Jesus Cristo, você venha buscar ao Senhor enquanto é tempo e venha pedir ao Senhor para lhe mostrar coisas que te impedem de subir. Peça a Ele para tirar de você tudo que impede de entrar no reino dele, todas as bagagens de Satanás. Peça ao Senhor, que eu creio, em nome de Jesus, que Ele é fiel e poderoso para lhe mostrar. Eu agradeço a Deus, porque Ele me mostrou a tempo. Muitos estão cegos espiritualmente, muitos estão com ouvidos tapados, não querem ouvir essas coisas, porque acham que isso são doutrinas do homem. Não, meu amado. Essas condições que o Senhor requer de nós. Santidade de corpo, alma e espírito. Não pense que o Senhor quer só o seu coração, não. Porque o Senhor não é açougueiro e no céu também não tem nenhum açougue. O Senhor quer sim o teu coração, mas Ele quer o teu corpo, a tua alma e o teu espírito e o teu coração, com certeza. A tua alma precisa ser santificada ao Senhor. O teu corpo precisa ser santificado ao Senhor, porque é templo do Espírito Santo, não pertence a você, pertence ao Senhor. Então, tudo que você vai fazer no seu corpo, você tem que pedir permissão ao Senhor. Deixa a vaidade, deixa as tinturas de cabelo, deixa os brincos, deixa os esmaltes, as maquiagens, as calças apertadas, as blusas decotadas, tudo aquilo que é vaidade, tudo aquilo que lhe impede de ter uma comunhão mais próxima, mais perfeita com o Senhor. E eu creio que se você clamar ao Senhor, pedir Ele para lhe mostrar, se essas coisas realmente impedem alguém de entrar no reino dEle, eu creio que Ele vai te mostrar. Amém? Eu agradeço ao Senhor por tudo e eu saldo todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Amém.